Crédito aprovado virou sinônimo de felicidade, de liberdade? Vamos conversar sobre essa ilusão que boa parte da população, especialmente a brasileira, tem vivido, achando que está vencendo na vida? Mas será que está mesmo? Ou só estamos ficando endividados com estilo? Hoje em dia a gente compra celular de R$7.000 em 24 vezes ou mais e acha que isso é mobilidade social. Faz uma viagem em 10 parcelas que dura 4 dias, casamentos que custam até uma centena de milhares de reais que, pasmem, descobri esses dias que tem que ser pago antes da festa acontecer. É isso mesmo, a dívida do casório não pode ser parcelada para depois não. Vai que o casal se separa antes do brinde, né? Sabe como é, já casou mesmo? Enfim, tem gente que troca de carro a cada 2 anos, de celular anualmente, tem coleções de perfumes, maquiagem, bolsas caras, gasta uma nota nos produtos da Virginia com a We Pink e tenta pagar com o tigrinho que ela mesma divulga. Enfim, gente que tem tanta dívida no roxinho, laranjinha ou qualquer outro com nominho no diminutivo, bonitinho, para mostrar que é seu amiguinho, que quando a aproximação canta na maquininha e a compra prova, a sensação é quase espiritual. E se deixar, os pulinhos do São Longuinho são dados ali mesmo pelo milagre da multiplicação do cashback. Mas será que essa sensação de mulheres, automóvel, iate, mansões, mulheres... é liberdade ou só anestesia em meio a um caos da sociedade da ostentação? Hoje, com tanto coach motivacional, perfis no Instagram de influencers milionários, teologia da prosperidade nas igrejas e frases em letras de rap, trap ou até mesmo em algumas bios do LinkedIn, como "a favela venceu", fazem com que muita gente acredite que com esforço, dedicação, um tigrinho aqui, uma best de vez em quando acolá para dar aquela forcinha e trabalho suado, mas muito trabalho suado, renda extra, passiva e afins, qualquer pessoa pode ficar rica e sair da miséria. Isso, claro, com um café a quase R$40, mas com muitos vídeos e frases motivacionais em vários canais no YouTube que, se você acreditar, não tem como não conseguir. Eu, como muita gente, provavelmente, já quis entender qual era a lógica por trás da riqueza, o que faz as pessoas ficarem ricas, ou se a única forma de ficar rico é nascendo em berço de ouro mesmo. Dessa minha incógnita, li vários livros de finanças e acho que alguns bem clássicos, como o tal do Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, enfim. Uma coisa em comum que li neles é que, independente de o cara ter nascido com o cu virado pra lua sem herdeiro, ou se ele, caso seja possível, tenha ficado rico realmente trabalhando sem nenhuma costa quente, QI, ou ao menos um estudo foda, como em uma escola particular proporcionado pelos pais, ainda que trabalhadores, o que já traz bastante vantagem, o rico de verdade não é aquele que tem um salário alto no mês, como um coordenador de infraestrutura da TI de alguma grande empresa que ganha uns 30 conto, ou gerente geral de uma agência bancária que ganha uns 15k. O rico de verdade é o cara que tem liberdade financeira. Aquele felizardo que pode acordar todo dia no horário que quiser e não trabalhar porque já acumulou o bastante ao longo da vida, ou herdou uma quantia suficiente para viver de seus passivos, ou seja, aquele dinheiro que ele aplicou em algum lugar e gera renda para ele. O livro mais recente que li foi de um cara que nasceu em Israel e veio morar aqui no Brasil a trabalho no final dos anos 90. Aqui, conhecendo a cultura brasileira, ele começou a escrever e palestrar sobre finanças, observando especialmente o nosso comportamento a lidar com dinheiro. Uma das frases que ele, chamado Ben Zruel, fala num livro chamado Eu Vou Lhe Ensinar a Ser Rico, é que ser rico não é ter acesso, é ter liberdade, e principalmente liberdade de tempo. Liberdade de tempo por quê? O cara que tá com tudo garantido e não precisa labutar todo dia para ganhar dinheiro, pode usufruir do dia dele da forma que quiser. Estar com a família, pode ter lazer, cuidar da saúde, ou seja, viver. Mas aí você pode me dizer, mas o acesso proporciona isso. E hoje, o que permite as pessoas acessarem coisas são os nossos queridinhos cartõezinhos coloridinhos. Não fale mal deles. E pode continuar ainda dizendo, se eu for esperar juntar dinheiro para conseguir fazer tudo o que eu gostaria, eu vou morrer velho e não vou viver, e ainda vou morrer sem nenhum puto de dinheiro no bolso. Veja bem, o próximo ponto dessa discussão é sim muito polêmico e complexo. Todos nós desejamos fazer coisas que nos brilhem aos olhos, comer em bons lugares, viajar, desfrutar de um momento de lazer, como ir para Disney com a família, por exemplo, ter um bom carro, uma boa casa. Sim, e isso não está errado. O que ocorre é que, como somos uma sociedade muito voltada ao consumo, nós atrelamos a nossa felicidade ao nosso poder de compra. Quanto mais temos acesso às coisas que são compráveis, como diversão e bens palpáveis, mais nos sentimos felizes, ou não. E eu vou dizer por que esse ou não. 3 palavras: dívidas.
O acesso facilitado ao crédito influencia a sensação de poder aquisitivo. Muitas vezes esse acesso pode levar indivíduos a se perceberem como financeiramente mais estáveis ou pertencentes a uma classe socioeconômica superior, sem que isso reflita necessariamente uma segurança financeira real. Ou seja, você tem sim um cartão de crédito bonado, mas isso não necessariamente quer dizer que você está seguro economicamente falando. Pense bem, quantas pessoas em seu círculo social têm a possibilidade de ficarem perfeitamente estáveis financeiramente, caso fiquem doentes, percam seus empregos ou entrem numa caixa da vida por algum problema de saúde? Sem contar que hoje muitas pessoas sequer são CLTs e têm a mínima seguridade social que um mísero seguro-desemprego oferece em caso de demissão. Agora me responda, em quanto tempo essas pessoas, mesmo que ganhem salários razoáveis e sejam consideradas classe média, estariam completamente ferradas caso isso acontecesse? Além de a verdadeira riqueza estar associada à liberdade financeira, conforme diz bem, ela também inclui sermos capazes de sustentar o padrão de vida desejado sem depender exclusivamente de uma fonte ativa de renda, como um salário. Isso implica não apenas em ter um alto poder de compra, mas também em possuir reservas financeiras que garantam a estabilidade em momentos de adversidade, como a perda de emprego, o que para muitos brasileiros é simplesmente inviável. Nesse país, quem ganha um salário mínimo ou paga o aluguel ou guarda o dinheiro. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. O que dificulta algo que a maioria dos livros de finanças pessoais fala. Tenha uma reserva financeira que permita que você esteja seguro ao menos por 6 meses, caso haja algum imprevisto como desemprego. Mas quem realmente tem um poder de compra razoavelmente considerável aqui no Brasil e pode até confundir alhos com bugalhos, ou seja, acesso ao crédito com riqueza, é a classe média. O meu amigo GPT me ajudou a colher algumas fontes e olha só as informações que a gente encontrou. De acordo com dados de 2024, as classes sociais no Brasil são frequentemente categorizadas da seguinte forma. A classe A tem a renda domiciliar mensal acima de R$ 25.200. A classe B renda entre R$ 8.100 e R$ 25.200. E a classe C renda entre R$ 3.400 e R$ 8.100. Portanto, famílias com renda domiciliar mensal entre R$ 3.400 a R$ 8.100 são as que são consideradas classe média, ou seja, classe C. Veja bem, nessa escala estão sendo consideradas 3 classes, sendo a classe C, que seria a mais chinfrim da relação, uma classe que tem uma renda domiciliar mensal entre R$ 3.400 e R$ 8.100. Agora eu te pergunto, quantas famílias você conhece que ganham essa média de renda? E eu te pergunto também, você deve conhecer famílias que ganham menos que isso, né? Ou ao menos ter falado sobre um trabalhador que sustenta a família com um salário mínimo. E você sabe quanto é o salário mínimo mensal hoje? É R$ 1.518. Ou seja, senhores, não é considerado nem a tal classe C. Pois bem, voltemos ao poder de compra. A classe média brasileira é aquela que, devido a ter um pouco mais de acesso a crédito, uma vez que recebe um pouquinho mais de salário, muitas vezes vive como se fosse rica. Consegue pagar a escola particular dos filhos, o carro automático, um café de R$ 18 no Starbucks, até o japa de 300 conto. Mas os boletos e as faturas dos cartões cantam mais do que a Adele com dor de corno. E naturalmente, quanto mais vai ganhando, mais acesso a crédito tem e mais dívida vai fazendo. O que culmina numa vida com boletos com anos de idade que ultrapassam os próprios anos de vida da pessoa. Eu não estou dizendo que você não merece conforto, você merece sim. Mas talvez a gente esteja confundindo conforto com liberdade e riqueza com limite aprovado. O coach que fala que você vai ficar rico, o mentor do poder da atração, o pastor mirim da igreja do King of the Power, que pega seu dízimo, só são uma coisa para você: distração. Se de fato a dica de sucesso dos caras que escrevem os livros de gestão financeira estão certas, a pessoa da classe média que tem um pouco mais de grana deveria direcionar o dinheiro para alcançar essa tal liberdade financeira, vulgo liberdade de tempo, que os autores falam. Isso com a ajuda dos investimentos e os juros compostos que eles propõem. Aos da classe D, que nem aparecem nas estatísticas, e infelizmente é só focar em pagar o aluguel e conseguir minimamente comprar o café de 1.000 conto e se livrar das dívidas. Porque liberdade talvez só quando o folhetinho da Testemunha de Jeová se tornar real. Então, se você chegou até aqui, eu também te pergunto, você é feliz ou só tem poder de compra? Ser rico pode ser menos sobre o que você tem e mais sobre o que você não precisa provar. Mais sobre conseguir dizer não, ter tempo, respirar sem boletos encostando no cangote, que é para poucos, mas quem sabe um dia a gente consiga, não é? E se isso te faz pensar, já se inscreve no canal, deixa sua opinião e um like que ajuda bastante. E o livro que eu comentei aqui é bem interessante, viu? Para além do papo sobre liberdade financeira que soa bem inalcançável para a maioria das pessoas, o autor fala bastante sobre como lidar com o desespero caso você tenha dívidas e como sair delas. Eu acho que vale muito nesse sentido.
além de outras coisas interessantes que ele também fala por lá. Foi um dos livros mais coerentes e menos fantasiosos que eu li de finanças pessoais. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo e eu te aguardo aqui para as próximas reflexões. Até a próxima!